Então, dentro dessa abordagem de educação para a eternidade, nós devemos mudar completamente a nossa prática educacional. Então, eu dizia anteriormente que o primeiro ingrediente de toda essa abordagem é justamente a liberdade, né? E nós estamos muito acostumados a agir só seguindo regrinhas prontas. Nós temos medo da liberdade. Existe um livro fantástico de um psicólogo, escritor, pensador, filósofo judeu-alemão, que depois radicou-se nos Estados Unidos, que ele chama Erich Fromm. E ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Medo à Liberdade, analisando o quanto o ser humano tem medo da liberdade. Por que nós temos medo da liberdade? Ele analisa, eu acho, a melhor explicação que eu já li a respeito, está em Erich Fromm. Ele diz o seguinte: nós nos sentimos inseguros com a liberdade, né? A liberdade gera uma angústia, um medo, uma insegurança, porque você tem que decidir por você mesmo. Você não vai poder jogar a culpa em alguém que o outro decidiu e você obedeceu ordens, né? Então é até muito interessante de pensar que quando abriram os campos de concentração na Alemanha nazista, aquela barbárie toda, todos os judeus lá morrendo, etc., crianças, não sei o quê, e perguntaram para os carcereiros, para aqueles que estavam ali, por que vocês estavam fazendo isso? Eles falaram: estávamos obedecendo ordens, né? É muito fácil essa resposta, né? E a consciência? E a liberdade? Então você é um robô? Você simplesmente obedece ordens e mata em massa e tudo bem? Né? Então essa ideia de que nós temos medo da liberdade é muito forte, e que o Erich Fromm explica também da seguinte maneira, dizendo que nós, às vezes, temos tanto desejo, tanta vontade de não nos sentirmos sozinhos, né? De pertencermos a um todo, e o todo pode ser uma igreja, o todo pode ser uma instituição, o todo pode ser um estado totalitário, pode ser o que for, uma coisa macro, que a gente se perde no meio desse macro, né? A gente tem tanto desejo de não se sentir sozinho, que a gente sacrifica a própria liberdade para pertencer a um todo, né? Quer dizer, é o comportamento do rebanho que nós temos como vício milenar dentro da nosso roteiro de várias encarnações. Então, a grande conquista, exatamente que o Espiritismo nos disserra, é a valorização da individualidade, não do individualismo no sentido do egoísmo, de jeito nenhum, mas da individualidade e da liberdade de ação que cada um tem, e do desenvolvimento que cada um tem que ter dentro da sua individualidade. Ou seja, cada indivíduo é uma singularidade, uma riqueza única, que não há igual. Quer dizer, nós temos uma singularidade, essa, aliás, a grande riqueza da criação, em que cada um de nós é único, cada um de nós é uma singularidade irrepetida, porque cada um tem uma experiência do passado, cada um tem um talento, cada um tem uma vivência, cada um tem uma personalidade, e os espíritos, mesmo os mais evoluídos, eles não perdem essa individualidade. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, eles não são todos iguaizinhos, eles têm características marcantes de vibração, de personalidade. Quando a gente sente um espírito evoluído ou não, a primeira coisa que a gente sente assim, digamos assim, o tônus vibratório. Cada espírito tem uma emanação vibratória diferente do outro. É como se fosse uma espécie de impressão digital espiritual. Isso demonstra que cada pessoa é única. E, portanto, essa educação para a eternidade, essa educação espírita, é aquela que descobre a singularidade de cada indivíduo e faz com que essa singularidade se torne algo positivo, algo útil para a sociedade, algo bom para o próprio indivíduo e para os outros. Ou seja, faça desabrochar essa singularidade exatamente nesse processo de evolução permanente. Agora, como é que a gente descobre a singularidade do outro? Como é que nós conseguimos respeitar e querer
a liberdade do outro, tanto quanto nós queremos a nossa liberdade. E aí é que vem a questão principal que está embutida em toda essa proposta da educação espírita. Só se dá uma educação verdadeira, desse despertar de consciência, desse deflagrar de processo evolutivo, dessa educação que se projeta para a eternidade, essa educação de liberdade, de singularidade, se houver o principal elemento, que é o elemento motor de todo o universo, o amor. Então, o elemento que exatamente nos move para a evolução, aquilo que nos dá o elan de atingirmos a perfeição, é justamente o amor. Quando a gente fala amor, pode parecer uma coisa tão abstrata, uma coisa muito, ou às vezes uma coisa sentimentaloide, pobre, assim, mas não é. Quer dizer, já diziam os antigos que Deus é amor, né? E Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resumiam todas as leis e os profetas. Ou seja, o próprio Cristo resumiu no amor todas as leis humanas e divinas. E, portanto, nós temos que prestar atenção nisso, porque a gente tem falado muito em amor durante milênios, mas ainda não entendemos o que é esse amor. Então, isso é uma coisa importante de nós entendermos, porque as nossas relações, como eu dizia anteriormente, elas estão muito mais habituadas, nós estamos muito mais habituados a mantermos relações de poder do que a mantermos relações